Boa tarde, salve servo da música, servo da igreja. Estamos aqui no nosso percurso das antífonas do O. No terceiro dia, já vimos aqui a introdução ao que são as antífonas do O, o que é uma antífona, o que é esse percurso. E passamos pela primeira, Ó Sapiência, pela segunda, que é a Ó Adonai, que é o momento que Moisés se vê diante do Adonai, do Senhor, na sarça ardente, e depois recebe as leis, nesse processo que essas antífonas fazem, que é um processo de história da salvação até chegar à vinda do Emanuel, que será a última antífona. E nesse terceiro dia nós vamos meditar e aprender a cantar a antífona chamada Ó Radix Yesser, quer dizer, Ó Raiz de Jessé. Então a gente precisa comentar um pouquinho dessa antífona para poder entender o contexto dela e melhor meditá-la e cantá-la. Lembrando que as antífonas do Ó todas, elas fazem uso da mesma melodia, é uma técnica do canto gregoriano, melodias tipo, que você adapta ao texto a mesma melodia para manter esse fio condutor de todas as antífonas que vão acontecer ao longo de 7 dias. Nós estamos no terceiro, que corresponde ao dia 19 de dezembro, Então 17, 18, 19, nós vamos ter a quarta antífona no dia 20, a quinta no dia 21, a sexta no dia 22 e finalmente a sétima no dia 23, fechando essa preparação para o Natal por meio das antífonas do Ó, que são cantadas sempre nas vésperas, por isso que a gente está fazendo o nosso programa às 18 horas, e são cantadas como refrão do canto do Magnificat, o canto que Nossa Senhora entoou ali no Evangelho de Lucas, quando ela é eleita para ser a mãe do Salvador e é avisada pelo anjo Gabriel, certo? Então vamos lá meditar essa antífona. Eu vou primeiro ler o texto, a tradução, que é a tradução oficial da CNBB. Vocês tiveram acesso à tradução outra que eu estou usando. Eu estou usando a tradução do material da Antífonas do Ó, do Mosteiro de Nossa Senhora da Paz, de Tapecerica, que estão um pouco mais próximas do sentido do texto em latim, mas as antífonas traduzidas pela CNBB aqui da Liturgia das Horas também estão com uma tradução muito boa e que permite que a gente medite. Então vamos lá. A antífona diz o seguinte em português: Ó raiz de Jessé, e depois a gente vai falar o que é essa raiz de Jessé. Ó estandarte levantado em sinal para as nações. O que é um estandarte? Em momentos de guerra, nessas guerras antigas, guerras medievais, o exército ia à frente. À frente ia sempre alguém do exército conduzindo um cetro, uma madeira comprida com uma bandeira em cima, aquela bandeira que tinha o símbolo daquela cidade, o símbolo daquela casa real, o símbolo do que é aquela nação. Então o estandarte é isso, essa bandeira que fica muito no alto à frente do exército e que identifica aquele exército, Então aqui está dizendo que a raiz de Jessé é o estandarte que é levantado em sinal para as nações. Então essa raiz de Jessé, e Jessé, entrando um pouco mais na explicação, é o pai de Davi, Então da dinastia de Davi, de onde vai vir Cristo. Então a gente já teve a revelação por Moisés e a gente agora vai ter o tempo que a gente chama o tempo dos reis, no Antigo Testamento. Nós vamos ter todas as descendências. Esse é um momento pré-Davi. Depois a gente vai falar na antífona de amanhã sobre o período de Davi. Mas é o pré-Davi, por quê? Porque Jessé é o pai de Davi. E é sobre essa raiz de Jessé que vai surgir o estandarte que vai ser levantado em sinal das nações. Esse estandarte, novamente, a raiz de Jessé é o próprio Cristo. E é uma representação simbólica desse estandarte muito profunda, é a cruz. Então você vê o Cristo levantado na cruz como estandarte, que vai provocar o quê? Que vai, ante vós se calarão os reis da terra. Então vai provocar o silêncio de todos os reis, da mesma maneira como naquele período os reis se calavam diante do Deus Adonai,
né, do tetragrama sagrado judaico e da força daquele povo, que quando ia guerrear, era um povo guerreiro, um povo que combatia e tinha sempre o apoio desse Deus. Nós temos também diante de todos os reis, toda da terra, os reis vão se calar diante do Cristo, que ressuscita naquele estandarte que é a cruz, né? E as nações implorarão misericórdia. Isso é muito interessante porque rememora muito do que é o sentido da palavra Kyrie eleison, que a gente usa na liturgia, que não é exatamente um pedido de perdão, né? A gente interpreta como perdão, não é penitencial, mas o Kyrie eleison é como se a gente se colocasse diante de um grande rei, um grande vencedor, um imperador que chega à sua cidade e que tem o poder de dizimar todos, e você se coloca, se debruça, né? Se prostra diante dele e pede: Senhor, misericórdia, no sentido de você é o grande rei, você é o mais elevado imperador importante, eu me curvo diante de vós para que eu tenha a salvação. Então esse é mais ou menos o sentido, tanto do Kyrie eleison como o da antífona, que a antífona quer transmitir aqui, que as nações implorarão a misericórdia, essa tradução da CNBB. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora, né? Agora a tradução do Mosteiro de Itapecerica, que tem ligeiras diferenças e fala o seguinte, que o arraiz de Jessé erguida como estandarte dos povos, até aqui tudo bem, né? Levantada em sinal para as nações, estandarte dos povos, em cuja presença os reis, né, ante vós, ou cuja presença os reis se calarão, né? Os reis se calarão. E a quem as nações invocarão, não implorarão misericórdia, mas invocarão o auxílio. E aqui está mais próximo ainda do sentido de Kyrie, que você pede auxílio àquele imperador, aquele rei poderoso, para que você possa ser perdoado, você possa manter a sua vida, e auxílio contra os que podem ir contra você e contra a sua vida. Vinde libertar-nos, quer dizer, aqui não é vinde salvar-nos, é vinde libertar-nos, não tardeis mais. Essa questão da liberdade, né, é uma temática muito comum desse período hebraico. Os povos viviam em guerra e viviam fazendo escravos de um lado para o outro. Então essa questão aí, o próprio povo hebreu foi escravo no Egito, né? Na anterior a gente já estava tratando dessa libertação do povo do Egito com a ajuda de Moisés, e nós vamos ver o povo também ser escravizado pela Babilônia, eles vão ser cativos na Babilônia. Então a libertação é uma temática muito relevante, muito importante no Antigo Testamento. No Novo também, em novo sentido, no sentido cristológico, da libertação do pecado, libertação do que é mal, libertação dos vícios, libertação de tudo que te afasta de Deus, tá? Então vou ler o texto em latim para a gente ir fazendo essa comparação com a tradução. Aqui diz: O radix esse, qui stas insinium populorum. Quer dizer, statin é de que mantém uma coisa erguida, que está em pé. Stas insinium, como se estivesse erguida como símbolo dos povos, né? Erguida como símbolo dos povos. Erguida como estandarte dos povos aqui, símbolo, estandarte, né? Alguma coisa erguida faz essas vezes de estandarte. Superquem continebunt reges os suos. Sobre quem, cuja presença, no caso, continebunt conter, as pessoas vão conter, os reis vão conter, continebunt reges, as suas bocas, os sum. Então, sobre o qual os reis vão conter as suas bocas, se calarão, não vão falar nada. Quem gentes deprecabuntur. Então, no caso, as nações, as pessoas, as gentes, os povos, eles vão invocar, pedir auxílio. Vem a liberando nós, e aqui é mais próximo mesmo do latim a tradução vide libertar-nos, liberando nós. Iam noli tardare, não tardeis mais, né? Então vamos passar agora para a partitura do canto. Lembrando que o nosso canto ele mantém a mesma tradução, a mesma melodia mais ou menos. Tá um pouquinho acima meu rosto, mas não tem problema nenhum, não tá sobrepondo, só no pó, que tem duas notas, de pó, polorum,
né? Mas não tem problema nenhum. Nós vamos cantar e vamos aprender o canto. A gente pode aprender de ouvido mesmo, eu só vou orientando vocês na questão do percurso da partitura aqui. Então, todos os Os, né? O O de início, que reflete esse maravilhamento, essa admiração diante do extraordinário, começam com O, né? O, radix esse, né? O, radix esse. E o radix bem ampliado. O, radix esse. Quistas insignum populorum. Apoia bem na sílaba populorum, né? Quistas signum populorum. Vou fazer do início de novo. Boa tarde, queridos do Hugo de São Vitor. O, radix esse. Quistas insignum populorum. Tá? Explorando os lemas antigos aqui. Quistas insignum populorum. Superquem continenti. Então, bem fluido. Superquem continembunt. Continembunt, com um pequeno peça aqui, duas notas para explorar o acento. Superquem continembunt regem ossum. E aqui a gente chega à metade da antífona, quando tem o melisma marcando o centro da antífona, a metade da antífona, sobre a palavra sum, as suas bocas, né? Superquem continembunt regems ossum, quem gentes, cuidado com quem gentes ne precabuntur. Explorando aqui o quilisma, que é essa notinha dentilhada, parece um dente de tubarão, apoiando a primeira antes do quilisma e a última. Quem gentes ne precabuntur. E aqui acaba a primeira frase, que é uma construção, já expliquei em outras lives, de tipo ecológica, que explora um pouco do que sempre foi as orações hebraicas e que ficou na liturgia. Na liturgia a gente tem a coleta, a gente tem a oração sobre as ofertas, que é sempre definindo o que é esse Deus. Aqui esse Deus é o radix esse, que faz uma espécie de recordação, descrição, anamnese do que é esse Deus, para depois fazer o pedido. O pedido vai ser feito agora, a partir da barra, quando vem o veni. Veni ad liberandum nos. Veni ad liberandum nos. Explorando, pronunciando com cura o liberandum, né? O N e o DU, DUM, o N e o M. Aqui. A primeira nota muito fluida, indo em direção à segunda. Veni ad liberandum nos, iam nolit tardare. Também de novo a segunda nota, a primeira fluida indo em direção à segunda. Tardare. Vamos fazer inteira a antífona, para depois a gente cantar o Magnificat e retornar a ela, né? Que é a estrutura que se faz na liturgia das horas. Lembrando que essa antífona
ela também está no verso aleluiático de hoje. Se você pegar o missal, eu não estou aqui com o missal cotidiano, mas você pegar o missal ou o lecionário ou o evangeliário e procurar qual é o verso salmódico do aleluia, você vai encontrar a mesma antífona. Isso é uma reforma do Vaticano II, é que as pessoas não estavam, geralmente pessoas mais simples, que não frequentam, que não têm esse acesso à liturgia das horas, que não têm essa obrigação, elas tenham contato nesses dias com essas antífonas. Vamos inteira. Ora dix esse, qui stas insignum populorum, superquem continebunt rege ossum, quem gentes ne precabuntur, venia liberando nos, ia noli tardare. Façamos aqui o Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que os respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu a Israel seu servidor, fiel ao seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí você depois entoa novamente a antífona Ora dix esse. Bem, a antífona de hoje era essa, ela tem esse intuito, essa meditação da raiz de Jessé, do início da casa real de Davi, do povo hebraico forte, que será temido por todos os povos quando ergue o seu estandarte, e que vai ecoar no Cristo, que é da casa de Davi, e o seu estandarte maior vai ser a cruz, quando ele foi levado na cruz, para todos os povos e todos os reis se calarem diante do milagre da ressurreição de Cristo, que foi. Muito obrigado pela sua participação. Nós nos vemos amanhã com a próxima antífona do O nessa semana de preparação ao Natal. Fique com Deus, até a próxima.